E nós vamos continuar com a cobertura das cidades do interior de São Paulo, onde terão segundo turno. Hoje a nossa equipe está em Campinas e a entrevista será com o candidato do Republicanos, Dário Saad. Ele teve 121.932 votos. E quem comanda a entrevista, então, a partir de agora, é o jornalista Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Ótima noite para você, Larissa. É um prazer estar com você nessa que já pode ser considerada a reta final, da campanha eleitoral em 2020, uma campanha difícil para muitos candidatos. A gente tem percorrido aí várias cidades, as mais importantes do interior do estado. Não poderia ser diferente encerrar essa jornada na cidade de Campinas. Aqui ao meu lado está o candidato vencedor do primeiro turno, Dário Saad. Muito obrigado em nome da Rede Família. Eu desejo parabéns por essa conquista em segundo turno, Dário. Já querendo saber, para o senhor e para a sua coligação, o que representou? Várias pesquisas apontavam o senhor, primeiro uma grande virada, no meio da campanha. O senhor, com essas informações, chegou a acreditar que levaria em primeiro turno ou essa nunca foi uma questão? Boa noite, Gustavo. Agradeço o convite da Rede Família, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Antes de responder, eu queria aproveitar e agradecer a população de Campinas. Passei para o segundo turno em primeiro lugar, com quase 123 mil votos, e quero demonstrar minha gratidão pela confiança que a população demonstrou nas nossas propostas. Em relação à estratégia, nós crescemos muito na reta final. Eu acredito que foi decorrente das nossas propostas serem propostas viáveis e realistas, e também devido ao meu histórico de vida pública em Campinas. Eu estou há 30 anos na vida pública e tenho muitas realizações, muito trabalho pela cidade. Tudo isso valeu para que a gente pudesse chegar em primeiro lugar no segundo turno. Eu citei aqui as pesquisas e o que chama muita atenção, inclusive é motivo de graça, de muitas pessoas, a margem de erro costuma ser bastante elástica. De 4%, foi exatamente a margem pela qual o senhor venceu a eleição no primeiro turno, está em primeiro lugar, junto com o candidato Rafa Zimbaldi, que a gente vai conversar amanhã. Essa margem tão pequena não representa um grande risco? Está muito mais difícil concorrer novamente com um candidato que tem uma margem tão pequena comparada com o seu número de votos? Olha, Gustavo, nós observamos nas pesquisas que foram registradas no TRE que a nossa margem já está em torno de 10% até 20%. Mas não é motivo de alegria, é motivo de confiança, mas muito pé no chão e humildade. Eu sempre falo para todos que chegar em primeiro lugar na eleição do primeiro turno, as pesquisas indicando uma preferência da população, aumenta a responsabilidade, mas temos que ter humildade e reconhecer que a eleição só se resolve domingo às 5 da tarde. Mas assim, toda eleição tem risco e a gente está trabalhando com muito cuidado e principalmente levando para a população as nossas propostas. É isso que importa nesse momento. Tato, a gente tem observado, não é exclusividade de Campinas, uma campanha de segundo turno e costuma ser assim muito mais agressiva. Então, eu acredito que a chance que nós temos numa entrevista como essa é justamente marcar a diferença entre os candidatos. Na sua visão, qual é a principal diferença entre Dário Saad e Rafa Zimbaldi? Primeiro, a experiência na vida pública. Eu tenho capacidade de gestão comprovada. Eu fui presidente do Mário Gatti com 29 anos, numa época muito difícil. Naquela época, mesmo numa crise muito grande, nós conseguimos implantar a residência médica pelo MEC, que até hoje, Gustavo, até os dias de hoje, forma mais de 110 especialistas por ano. Foi uma ação que eu fiz em 94 lá. Fiz também a ala de cirurgia infantil. Por isso que eu tenho esse carinho com o atendimento para as crianças e vamos implantar o Hospital Mário Gatinho, onde funciona lá hoje o Hospital Metropolitano. Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui presidente, na época, de uma entidade que se chamava Parlamento Metropolitano, que congrega as câmaras municipais da região. Depois, os futuros presidentes não tocaram essa coisa para frente. Fui secretário de esportes, numa época difícil, há poucos anos, durante 5 anos, e mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições de orçamento, nós fizemos um trabalho brilhante no esporte em Campinas. Conseguimos multiplicar por 5 os eventos, construímos 8 mil metros de áreas para o esporte.
E tudo isso mostra a minha capacidade de gestão comprovada. E mais, a diferença também vem em outros dois fatores bem rápidos. Um é a questão da coerência. Nós temos tido coerência. Eu sou um candidato que tem uma postura única. Eu não fiquei sete anos no governo, apoiando um governo, e agora virei a casaca, virei de posição e estou querendo ser oposição. Então eu tenho uma coerência na minha vida pública. Eu acho que eleição é coerência também. E, por final, a questão das propostas. Eu tenho feito propostas que são realistas. Eu falo que o ano que vem nós vamos contratar 200 médicos. Até não quero fazer política aqui, não é o objetivo. Mas outro candidato fala de 1.000 médicos. Nem candidato a prefeito da capital de São Paulo, que é 10 vezes maior, promete tanto. Então, nossas propostas realistas, o meu histórico de gestão e a minha coerência na vida pública. Muitas vezes, candidato, durante a campanha, os políticos precisam se transformar em verdadeiros super-heróis. E a gente esquece do componente humano desses candidatos. Eu acredito, imagino que o senhor deve concordar, que um bom componente humano é a humildade em reconhecer, inclusive, talentos num oponente. O senhor saberia me dizer em qual característica o seu oponente, Rafa Zimbaldi, pode ser, inclusive, melhor que o senhor? Olha, eu acho que ele, como é mais jovem do que eu, pode ter algumas habilidades aí em jogos eletrônicos que eu não tenho, pode ter algumas habilidades em questões mais relacionadas à idade dele. Acho que nós tivemos carreira parecida até um certo momento como vereador, mas eu fui secretário 5 anos, fui presidente do Mário Gatti muito jovem. E outra coisa, eu sempre trabalhei. Nesses 30 anos de vida pública, Gustavo, eu nunca deixei de atender os meus pacientes. Então, acho que na questão pessoal, o candidato tem mais habilidade que eu em jogos eletrônicos. Candidato, vamos avançar aqui. O Ministério Público pediu a cassação da sua candidatura por compra de votos. Diz que o senhor realizou alguns exames de forma gratuita, só que com intuito eleitoral. O que o senhor tem a dizer, independente da questão jurídica sobre essa questão? O que o senhor tem a dizer ao seu eleitor? Isso aconteceu? Gustavo, o meu eleitor me conhece e eu acho até graça e fico até feliz, porque está sendo acusado do exercício da medicina. Eu faço exames para que as pessoas possam frequentar a piscina num condomínio na região Ouro Verde há 20 anos, Gustavo. Há 20 anos que eu vou lá. A medicina, para mim, não é ganhar dinheiro. Eu atendo gente que não tem convênio há 30 anos. E eu sempre fui nesse condomínio nessa mesma época. E voltei lá antes do período eleitoral, antes de começar a propaganda eleitoral gratuita. E isso foi questionado. Nós já explicamos, nós já demos todos os esclarecimentos à população, à Justiça Eleitoral. E assim, acusar de fazer o que eu faço há 20 anos e fazer medicina não só para ganhar dinheiro, também como ação voluntariada, como uma ação humanitária, eu acho que é sem fundamento. Isso, na sua visão, partiu de uma atitude desmedida de oposição ou o Ministério Público estaria equivocado? Não, acredito que foi uma denúncia feita por um vereador que foi candidato na coligação do meu adversário, que ele colocou informações erradas para o Ministério Público. Então, o Ministério Público, com base nas informações que o vereador fez, ele entrou com a ação, mas nós já respondemos, já explicamos no Ministério Público, então tudo será esclarecido e arquivado. Outra empreitada do Ministério Público tem a ver com a suspeita de que o senhor participou de um esquema de venda de testes de Covid-19 para a Prefeitura. Tenho aqui a informação, né? O pedido foi baseado, candidato, no inquérito policial que apura aí a origem desses testes. E a suspeita é que possam fazer parte da carga roubada no aeroporto de Guarulhos, em 8 de abril. Olha, Gustavo. Mais uma vez, candidato, como explicar isso eleitor? Olha, isso é mais uma... Você como jornalista, você deve saber, se você pesquisou, há um inquérito onde eu não sou nem averiguado. Eu não sou nem averiguado nesse inquérito. Se esse ex-funcionário cometeu algum ilícito, ele que pague. Não tem nada a ver com a minha atitude. Cada um é responsável pelos seus atos. Isso é uma exploração política muito triste. É muito triste que o meu adversário baixe no esgoto da política por conta disso. Tanto que eu não sou nem averiguado, que o juiz acabou de mandar encerrar qualquer processo e você ficou sabendo disso. Fizeram essa denúncia e ontem o juiz determinou qualquer encerramento de toda essa questão. Então eu fico muito feliz
E uma coisa que é verdade. O senhor chegou a ser apreendido pela polícia ou não? Não, o celular não chegou a ser, o juiz encerrou o caso. Isso foi um pedido absurdo do Ministério Público que o juiz simplesmente encerrou. Candidato, o senhor, caso eleito, caso a população escolha a sua candidatura, as suas propostas, como o senhor tem dito aqui, para governar Campinas pelos próximos 4 anos, o senhor conseguiria determinar, vamos colocar uma lista de 3, é um bom número de propostas que eu acho que o eleitor fica muito claro quais são as principais. Quais são as prioridades do governo Dário Saad? A prioridade será a saúde, a geração de empregos e o transporte. Na saúde, eu tenho dito com muita clareza que nós vamos avançar na contratação de 200 médicos, como eu disse. Nós vamos avançar também trazendo tecnologia para a saúde, como a telemedicina, que eu visitei lá em São Paulo, a telemedicina realizada pelo SUS. Nós não vamos trocar o médico pelo celular ou pelo computador. Nós vamos sim trazer tecnologia. Por exemplo, a teleinterconsulta, ela é a possibilidade que o médico do centro de saúde, que às vezes fica isolado lá, não tem muita estrutura, ele possa fazer uma consulta com um especialista e já tratar aquele paciente já de início, naquele momento. Vamos também construir o Hospital da Mulher, já temos o recurso, nós já temos também o terreno e a licitação eu vou lançar em janeiro, está tudo pronto. Então nós temos essas propostas bem consistentes e principalmente nós vamos lançar, implantar o Hospital Mário Gatinho. Nós temos essa proposta de implantá-lo onde hoje funciona o Hospital Metropolitano. A estrutura está pronta, o prédio está pronto, nós não vamos gastar dezenas de milhões de reais com obras que nunca terminam. Nós vamos implantar lá. Funcionava um hospital ali que teve problemas de falência e nós estamos em entendimentos, caso eu ganhe a eleição, nós vamos entrar em entendimentos com os proprietários e fazer uma parceria, locação, qualquer um tipo de parceria para implantar, transferir a pediatria do Mário Gatti para o Hospital Metropolitano e implantar o Hospital Mário Gatinho. E mais, além de atender com dignidade as crianças e dar tranquilidade para as mães e pais, nós vamos abrir mais espaço no Mário Gatti para atendimento de adultos. Candidato, vamos avançar e falar sobre a composição da Câmara. É um fato em Campinas que a Câmara se tornou um pouco mais diversa do que era antes, né? A gente até destacou aqui a presença maior feminina e tudo mais. O senhor considera que a Câmara eleita para a próxima gestão se configura numa situação confortável para o senhor governar caso eleito ou o senhor deve enfrentar algumas dificuldades por lá? Eu acredito que a Câmara, nós devemos ter um diálogo com transparência e honestidade com a Câmara. Eu entendo que a Câmara hoje está mais diversificada, tem mais partidos representados, o que por um lado é bom, porque representa mais segmentos da sociedade. E nós vamos ter um diálogo discutindo o futuro de Campinas e os projetos que interessam para a cidade. Não vejo que vai ter mais dificuldade ou facilidade. Nós teremos um diálogo muito franco e sincero com a Câmara. A gente falou agora há pouco sobre prioridades de governo, o senhor destacou, né, os projetos relacionados à saúde, mas existe também aquele projeto que, independente do que pega bem dizer em campanha, o candidato tem como um objetivo de vida. Existe algum projeto que o senhor não abre mão de realizar até o fim de uma possível gestão? Olha, existem vários projetos que para mim são prioritários. O Mário Gatinho é um deles. Como eu disse no começo da entrevista, eu fui presidente do Mário Gatti e implantei a ala de cirurgia infantil. Quando eu era médico do Mário Gatti naquela época, as crianças eram operadas por cirurgiões gerais. E nós trouxemos um atendimento especializado. Então, o projeto que eu quero fazer, que eu vou me empenhar muito, é a implantação do Hospital Mário Gatinho, entre outros. Tem o Campinas Global Player também, que é transformar a cidade num polo exportador de insumos médicos. Tem grandes projetos que eu tenho para a cidade de Campinas. Gosto muito da área de tecnologia, de alta tecnologia. Eu quero consolidar essa vocação que Campinas tem como polo de alta tecnologia e no meu governo terá todo o impulso. Dato, no próximo bloco, a gente está chegando ao fim, tem mais cerca de 1 minuto e meio para a gente comentar sobre esse assunto. Eu vou entrar em algumas questões referentes à pandemia, economia, saúde, de maneira geral, só para a gente encerrar esse bloco. Como o senhor enxerga? A gente viu o quanto isso custou, inclusive a políticos, equilibrar a questão saúde e economia durante uma pandemia. O senhor tem alguma fórmula para fazer isso sem tanto estresse? Olha, Gustavo, você como jornalista, os nossos telespectadores sabem, quem definiu o Plano São Paulo de enfrentamento ao Covid-19 foi o governador Dória, foi o governo do estado que falou, olha, a fase tal, abre tal atividade, fecha tal atividade.
Eu, como prefeito, vou tentar entendimento com o governador para que Campinas possa fazer a gestão das atividades que estão abertas ou não. E vamos torcer para que não venha essa segunda onda e que a cidade e o país, o estado de São Paulo, consiga equilibrar para não ter necessidade de mais restrições. Fechar comércio, por exemplo, caso necessário, orientação do grupo de saúde, precisamos fechar. O senhor voltaria a fechar comércio? Quem fechou o comércio? O senhor, se tivesse o poder na mão, voltaria a fechar comércio? Quem fechou o comércio, Gustavo, foi o governo do estado. Quem fechou o Plano São Paulo foi o governo do estado. Quem determinou que fechasse ou não foi o governo do estado. Se tivesse sua autonomia, candidato. Se os números fossem controlados, eu não fecharia. Perfeito. A gente encerra dessa forma o primeiro bloco de entrevista com o candidato Dário Saad. Daqui a pouco nós voltamos para mais 15 minutos de entrevista. Não saia daí. E voltamos com a segunda parte da entrevista com o candidato Dário Saad, do Republicanos, que está no segundo turno da eleição municipal em Campinas. Gustavo Nolasco, mais uma vez é com você. É isso, Larissa. Vamos seguir daqui com o candidato Dário Saad por mais 15 minutos. A gente vai conhecer melhor os planos que ele tem para a cidade e também tirar algumas outras dúvidas sobre a candidatura e também sobre as expectativas e estratégias que ele tem como campanha para o segundo turno. Candidato, a gente iniciou a nossa conversa a respeito da pandemia, a gente estava colocando essa situação de abre e fecha comércio e a gente consegue avaliar essa altura do campeonato que, a contragosto ou não, a gente pode avaliar, né, com sabedoria a essa altura do campeonato a questão de transferência de renda. O que a gente sabe foi que, a contragosto ou não, o tal do auxílio emergencial fez um enorme sucesso, garantiu inclusive um capital político para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos imaginar mais uma vez uma situação local. Vamos imaginar o pior cenário possível, caso uma segunda onda aconteça. O senhor consegue imaginar ou concordaria com um projeto de transferência direta de renda partindo do município? Isso já foi feito, Gustavo. Durante a pandemia, a atual administração, ela ampliou de 6 mil para 26 mil os beneficiários do cartão Nutrir do município de Campinas. E no nosso plano de governo, até decorrente da pandemia e principalmente dos reflexos sociais, nós já anunciamos que vamos continuar com essa ampliação para 26 mil famílias até o final de 2021. É claro que nós vamos, se a pandemia se agravar, nós vamos estudar outras ações importantes. É claro que o governo municipal sozinho talvez não consiga ter essa possibilidade, mas nós vamos ampliar essa ajuda, porque nós não podemos deixar a nossa população sem esse apoio. Outro dado que chamou a atenção nesse primeiro turno foi a abstenção dos eleitores. Isso aconteceu em várias cidades e a média foi de quase 30% de abstenção. E nas outras cidades também. Aqui em Campinas a mesma coisa, só que isso representa um número muito maior de pessoas. 260 mil pessoas não foram votar. Qual que é a estratégia do senhor para convencer esse eleitor a sair de casa? Acredito que essa parcela da população não foi votar por dois motivos. Primeiro, há um certo desencanto de uma parcela da população pela política e cabe a nós, que somos representantes, tentar mudar, tentar trazer essas pessoas para confiar e acreditar mais na política. Outra questão importante é a pandemia. Muita gente não foi votar com medo da pandemia. Então a estratégia agora é dizer para o eleitor que é importante ele participar. É uma eleição importante para a cidade de Campinas, para todas as cidades. Nós estamos vivendo momentos de incertezas, a pandemia não acabou, há um risco da chamada segunda onda. Por isso que é importante que os eleitores olhem para os dois candidatos e escolham aquele que tem o melhor perfil, que tem mais capacidade, mais competência de gestão comprovada. Então é importante chamar o eleitor para assumir essa responsabilidade e escolher o seu candidato no segundo turno. Tato, durante a campanha, ainda em primeiro turno, o que os maiores opositores da sua candidatura fizeram foi tentar colocá-lo no mesmo balaio, digamos assim, do seu oponente atual, Rafa Zimbaldi. Retorno àquela questão sobre a diferença. Para ficar muito claro ao eleitor, se o eleitor preferir a sua candidatura e não a dele, ele vai estar apostando na continuação de uma ideologia ou uma ideologia diferente a partir do que o senhor pretende fazer pela cidade? Olha, Gustavo, primeiro que será a gestão Dário Saad.
Segundo, que eu tenho tido um diálogo muito honesto com a população de Campinas. Eu disse desde o início da campanha que nós vamos garantir o que está dando certo e mudar o que for preciso. E é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, muita gente pergunta o que está dando certo. Nós tivemos um programa na prefeitura, chama Meu Bairro Bem Melhor, que asfaltou bairros que beneficiaram 250 mil pessoas. Muitas vezes as pessoas não falam, são bairros da periferia, mas foi um projeto importante. Nós já temos condições de fazer o Meu Bairro Bem Melhor 2, beneficiar mais 200 mil pessoas nos próximos 4 anos. Inclusive os projetos de asfalto para esses bairros estão prontos. Então esse é um programa que vai continuar, não tem o menor problema. Na saúde, nós vamos mudar, nós vamos recontratar os médicos, nós vamos trazer telemedicina, construir um hospital pediátrico, construir um hospital da mulher. Então, eu tenho esse diálogo franco. Eu não falo, eu tenho coerência na vida política. O outro candidato, sem querer criticar, eu não estou aqui, não gosto, ficou até dias atrás apoiando o governo. Agora ele virou oposição, talvez por oportunismo político. Então eu tenho esse diálogo desde o início da campanha, desde o início, falando com a população essa diretriz da minha campanha e do meu futuro governo. Garantir o que está dando certo e mudar o que for preciso. Mário, vamos entrar então nessa questão de mudar o que for preciso. O senhor faz parte do governo, foi o grande apoiado pelo atual prefeito, Jonas Donizete. Existe algum ponto que o senhor faria diferente ou que o senhor pretende atacar logo de início, que o senhor pensa assim, olha, não está sendo feito da melhor maneira possível, isso eu preciso mudar? Acabei de falar da saúde. Sim. Acabei de falar. A saúde, nós temos uma equipe de transição, caso a gente ganhe, já levantando os dados, falo sempre que a eleição não terminou, temos que manter a humildade, manter o pé no chão, e essa equipe está propondo mudanças. Acabei de falar, recontratação de médicos, trazer a tecnologia através da telemedicina. Muita gente fala, mas não tem condição de trazer na rede básica. Tem, 80% das unidades básicas de saúde já estão com rede de internet. Eu vou levar para 100%. E trazer a telemedicina, vamos implantar o hospital pediátrico, o hospital da mulher, vamos ampliar os programas de saúde da família. Claro, tudo isso são propostas que são viáveis. Eu não estou aqui falando de contratar 1.000 médicos, 2.000 médicos. Então, na saúde, nós vamos atacar de cara. Existe um grande consenso, inclusive por parte do eleitor, de que realmente essa campanha, no segundo turno, ela ficou mais pesada, mais penosa, mais agressiva. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que o que está acontecendo é da natureza política? Não, eu concordo com isso. Eu estou sendo muito atacado por mentiras, por factoides, questões que já foram arquivadas, questões absurdas. Eu lamento muito que a campanha do meu adversário tenha baixado o nível a um ponto tão baixo em Campinas. Então eu digo assim, eu lamento, nos últimos debates eu tenho tentado levar propostas para a cidade de Campinas, o meu programa leva propostas, e eu acredito que isso a população não gosta. Por isso que eu estou aqui no seu programa, não citei o nome do adversário, estou aqui para falar das minhas propostas e das minhas diretrizes do governo 2021-2024. Dato, existe alguma coisa que o senhor consegue garantir ao seu eleitor, caso ele o escolha, de que conseguirá realizar? O senhor tem falado bastante da questão da saúde, é um assunto muito importante para o senhor, obviamente, mas aponta também como urgência a questão da saúde nos primeiros meses. Mas o que dá para fazer? Porque existe um discurso muito comum em candidatos, principalmente os que eram da oposição e acabam conseguindo chegar à prefeitura. No seu caso é uma situação diferente. Não, mas nos dois casos, desculpa, os dois casos, essa, Gustavo, não é uma campanha de situação e oposição. Não é uma campanha de continuidade e de mudança. Essa é uma campanha de coerência. Eu tenho um passado coerente. Coerência e capacidade de gestão. Por isso que eu falo, essa não é uma campanha de oposição. O outro candidato tenta ser oposição, mas ficou no governo há poucos dias. Foi eleito deputado estadual com o número do prefeito. Então, assim, a saúde, por exemplo, eu falo da contratação de 200 médicos. Eu não falo como o adversário a contratação de 1.000 médicos. É isso que eu estou dizendo, as propostas minhas são viáveis. Por exemplo, o Hospital Mário Gatinho, a proposta, não estou aqui criticando, não quero, a proposta do adversário é construir um prédio, uma coisa grande. A minha proposta é transferir a pediatria do Mário Gatti para o Hospital Metropolitano, através de uma parceria, coisa viável, muito mais barato. Então eu tenho essa questão como princípio. Eu não coloco propostas para a população que eu não possa cumprir. Então eu tenho essa tranquilidade.
Muitas vezes um candidato, próximo à eleição, ele quer vender sonhos. Ele fala que vai fazer isso, fazer aquilo outro. No meu plano de governo é um plano pé no chão. É um plano. Órgãos de imprensa, não sei se você lê os jornais de Campinas, os sites de Campinas, fizeram um comparativo com as minhas propostas, todas elas foram consideradas viáveis. Candidato, a gente está avançando já para a etapa final, temos aí 6 minutos pela frente. O senhor começou a falar a respeito do seu candidato, né, e justamente essas questões que o diferenciam. De verdade, eu considero isso muito positivo, eu acho que facilita a vida do eleitor. O senhor já passou por várias dessas questões, né, Vamos avançar nelas. De maneira muito direta, por que o eleitor não deve escolher Rafa Zimbaldi? Olha, eu acho que, primeiro, ver o passado do candidato. Ele é um candidato que ele foi legislativo até hoje, não tem experiência administrativa. Olha, nós estamos passando por um período de pandemia. Precisa de alguém que tem experiência de gestão. Eu fui gestor no Executivo como presidente do Mário Gatti, como secretário de esportes. Essas 2 passagens foram 7, 8 anos que eu fui. O candidato opositor não tem experiência de gestão. Ele é muito contraditório também. Ele fala que vai reduzir gastos com comissionados. Ele está condenado no Tribunal de Contas justamente por ter excesso de comissionados. Aprovou 99 cargos de comissionados na madrugada na Câmara lá. Ele fala que vai diminuir impostos em Campinas. Ele votou a favor do projeto 529 do governo do estado, chamado o pacote da maldade. Você sabe disso. Esse projeto aumentou o ICMS, esse projeto aumentou da cesta básica de medicamentos. Então, assim, mexeu até na compra de carro com desconto de PVA pela pessoa com deficiência. Hoje, só pode comprar carro a pessoa com deficiência que tiver um carro adaptado para ele. A pessoa que é cego, o autista, não tem mais chance de comprar carro. Até isso o deputado votou. Quer dizer, isso foi dia 13 de outubro. Então, assim, eu acho que por essa incoerência, eu não estou aqui querendo fazer baixaria na política. Não quero abaixar o nível, infelizmente muitas vezes ele está fazendo, mas é uma incoerência. Eu falo que essa eleição, Gustavo, não é uma eleição de continuidade ou mudança, é uma eleição de coerência. Se tivesse no segundo turno o candidato do PT, Pedro Tourinho, por exemplo, ele era um candidato da oposição. Você pode criticar o PT, você pode dizer, olha, eu não gosto do PT ou eu gosto do PT, é decisão sua, mas é um candidato coerente, ele é um candidato de oposição. Agora, o meu adversário não é. Ele ficou no governo 7 anos e 3 meses. O partido que é vice dele saiu do governo agora em agosto, o PSDB. Então, é o que eu digo, é ver o histórico do candidato, ver também a lista e a quantidade de realizações que cada candidato fez no Executivo na cidade de Campinas e essa coerência. Então eu falo com tranquilidade, não quero entrar em ataques pessoais, não quero falar da família dele, não quero falar de nada. Eu só quero que o eleitor compare um candidato com o outro. O senhor citou aí a questão dos cargos comissionados, né? Qual que é a sua proposta para essa situação? Vamos mandar uma nova lei dos cargos comissionados. Vamos mandar uma nova lei, reduzindo a quantidade e reduzindo o valor também gasto com esses cargos. Aqui, acabei de dar a oportunidade do senhor falar a respeito do seu rival e se diferenciar, né, se descolar dele cada vez mais. Vamos fazer o contrário agora. Por que o eleitor, então, tirando todas as realizações que o senhor já comentou, a capacidade, a competência, não é, a coerência, que foi uma palavra bastante usada pelo senhor hoje aqui, por que o eleitor, principalmente aquele que depositou a confiança em Rafa Zimbaldi, deve mudar de opinião e escolher o seu projeto? Olha, porque eu tenho feito uma campanha com propostas concretas e propostas realistas. No nosso plano de governo não existe a venda de sonhos. Existe sim propostas que o eleitor analisa e vê que é viável fazer. E também é importante voltar na questão do histórico, na capacidade de gestão comprovada. No momento de pandemia, de incertezas, a população tem que optar para aquele candidato que tem mais experiência de gestão. Não estou dizendo questão de idade, não estou querendo dizer em questão pessoal, mas estou dizendo em questão de experiência de gestão, de capacidade comprovada. E também o histórico pessoal. Eu tenho 30 anos de vida pública, sou ficha limpa. Depois de 30 anos de todos esses cargos que eu ocupei, eu nunca tive um processo de corrupção na minha vida.
Então eu tenho certeza que as pessoas podem confiar no meu histórico pessoal, no meu histórico de vida pública e na minha capacidade de gestão e podem votar em mim com confiança. É isso que eu falo com toda tranquilidade. Não me considero, Gustavo, melhor do que ninguém, mas acho que nessa eleição, nesse momento que Campinas vive, eu tenho mais experiência, capacidade de gestão comprovada e tenho capacidade de fazer muito mais pela cidade de Campinas. A hora que o senhor vai dormir e imagina o tamanho do desafio que tem pela frente, governar uma cidade desse porte não é fácil para ninguém. É uma situação que te deixa tranquilo caso aconteça ou é uma situação que te assombra? Não, é uma situação que me deixa com muita responsabilidade. Não me assombra, não, mas também não acho que será um desafio fácil, não. Campinas é uma das melhores cidades desse país e eu sou apaixonado. Eu amo essa cidade e quero ser o melhor prefeito possível para a cidade de Campinas. Então, não me assusta, mas também não acho que vai ser fácil. É um grande desafio, mas eu vou ser sincero para você, eu me sinto preparado. Eu fui presidente do Mário Gatti com 29 anos, Gustavo, numa época muito difícil. Muito difícil. Fui secretário de esportes agora, sem dinheiro, e multipliquei por 5 os eventos esportivos. Fiz um trabalho que é reconhecido até pelos adversários. Por isso, eu tenho essa tranquilidade de estar preparado para assumir a Prefeitura de Campinas. Perfeito. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista. Em nome da Rede Família, eu desejo mais uma vez sorte nas urnas e caso o eleitor o escolha no próximo domingo, a gente volta a se falar, combinado? Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da população de Campinas. A gente encerra essa primeira noite de sabatina em Campinas. Amanhã é a vez do candidato Rafa Zimbaldi. Larissa, com você. Uma ótima noite para você, Gustavo. Sorte nas urnas, então, para o candidato Dário Saad.